mas o que mais nos abalou, não pensei em desistir não, mas o que mais nos abalou, foi a enchente de aquela 22, acho que foi. 22, Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sucesso na Jornada, Conversas que Inspiram. Eu sou Ítalo Fogaça e a cada episódio traremos convidados para compartilhar seus desafios, seus fracassos e suas vitórias. Hoje nós temos a honra de receber Angelino Duarte. Ele é presidente da KFG Distribuidora, a KFG que trabalha com o nicho farma saudável, e também da ADA Nutracêuticos. Ele vai contar um pouco da sua trajetória de vida e também a sua trajetória de empreendedor e empresário de sucesso. Seu Angelino, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Paulo. Bom dia. Obrigado pelo convite. Alegria estar aqui com vocês. A família agradece. É um ambiente maravilhoso. Eu acredito que tudo que você está fazendo e que eu vou transmitir hoje aqui vai ajudar algumas pessoas, alguns empreendedores também se transformar em grandes conquistas. Perfeito. Antes de nós começarmos aqui com a nossa sabatina, tentando extrair do nosso convidado aquilo que ele tem de melhor para passar de toda a sua experiência de vida, todos os seus erros e acertos que possa somar para todos nós, para vocês também que estão aí do outro lado. Considere se inscrever nesse canal. A gente está imbuído de trazer pessoas aqui que realmente têm o conteúdo, têm uma história inspiradora, empreendedora e que tem muito a somar a todos vocês que estão aí investindo o tempo de vocês, assistindo e aprendendo com esse conteúdo que estamos compartilhando. Antes de mais nada, eu gostaria de frisar que a KFG é a maior distribuidora do Brasil no segmento farma saudável. Eu não poderia deixar de registrar aqui também o presente que o senhor Angelino trouxe para mim. Vou abrir aqui ao vivo para que vocês possam ver a linha de produtos da ADA, essa empresa maravilhosa, né, com uma linha de creatina, chás, temos aqui suplementos, uma linha completa, né, senhor Angelino? Para quem quer ser saudável, basta consumir aí os produtos da ADA, distribuídos pela KFG, que com certeza vai ter uma saúde aí de ferro. Então, muito obrigado ao senhor Angelino, ao Gustavo, ao Fernando pelo carinho. A gente é muito grato aí por essa consideração. E o senhor Angelino trouxe aqui um kit maravilhoso de produtos dessa empresa que faz parte do grupo da KFG, do grupo da família do senhor Angelino, a ADA Nutracêuticos, uma empresa que tem uma linha de produtos aí de suplementação saudável maravilhosa. Muito obrigado, senhor Angelino. Perfeito. Faça bom uso, né, Ítalo? Com certeza faremos. Senhor Angelino, para a gente começar aqui, conta para nós um pouco da sua história de vida. Eu sei que o senhor nasceu em Armazém, mas depois o senhor teve uma infância, acho que em São Martinho, salvo engano, o início de vida aí na roça, bastante humilde. Então, conta um pouquinho dessa trajetória para nós aí, como que foi o seu início de vida, depois passando pela função de motorista, ingressando como representante, até os dias de hoje. Então, Ítalo, meu nome é Angelino Duarte, né? Como você já citou aí. Eu sou casado com a dona Cátia, minha excelentíssima esposa. Tenho 2 filhos, que é o Fernando e o Gustavo, 2 belíssimas noras, 4 netos. Os deles são 3 homens e uma menina. E sou muito feliz. Sou natural de Armazém. O meu pai também, a minha mãe é natural de Armazém. E logo que se casaram, se deslocaram para o município do interior, que é São Bonifácio, numa localidade chamada Rio dos Canudos. Foram realmente desbravar a Mata Virgem. Naquela época, lá nem estado existia. O meu pai lá, eu lembro que ele falava isso para nós, né? Somos em 10 irmãos, eu sou o quinto, exatamente o meio da família, né? Com 7 homens e 3 mulheres. E então meu pai, ele abriu lá um trecho de 12 km, 12 quilômetros de estrada, a braço, picareta, enxada e machado. Então, para abrir aquele espaço, aquela estrada, para que ele pudesse, no início foi carro de boi, e depois com seus empregados ele conseguiu abrir para que o caminhão fosse até lá. E lá ele construiu uma serraria Pica-Pau lá no interior, na localidade de Rio dos Canudos. Poucos moradores tinham lá, praticamente todos desbravando aquela região lá, né, de Mata Virgem, roça e madeira, principalmente a madeira. E meu pai, lembro que ele serrava muito dormente para a estrada de ferro. Então ele abastecia a estrada de ferro com os dormentes que serravam na Pica-Pau. Era mais simples, era o dormente praticamente era tirar os 4 cantos de uma tora que ia formar um dormente, né?
Então era isso que ele fazia lá. E eu lembro, Ito, que lá naquele interior tinha uma escolinha muito simples, e nós ia para o pré-escolar lá, para o primeiro ano fraco que eles iam, e o primário lá, né? Mais ou menos uns 4 quilômetros eu caminhava todo dia. E logo que eu me formei, que passei pela escolinha ali do primário, eu fui para o ginásio escolar, que era em São Bonifácio. Então eu teria que caminhar esses 12 quilômetros todos os dias. 12 para ir e 12 quilômetros para voltar. Eu saía 10h30 da manhã de casa, para pegar o ônibus 12h15. E aí tinha esse ônibus que nós iríamos para a escola lá em São Bonifácio, a escola básica São Tarcísio, lembro tão bem ainda hoje. Nós tínhamos mais ou menos aproximadamente 1 hora de ônibus ainda. Um ônibus daquele bem antigo, que era o motor, que era um Ford 600, se eu não me engano. Motorista no meio. E ainda a porta ele tinha que abrir com aquela manivela, puxava a manivela e abria a porta e fechava as poltronas, os bancos ônibus, alguns deles, alguns não, tinha 2 ônibus. Uma era de uma poltrona mais macia um pouco, mais confortável, outra era de madeira. Parecia ser aquele filme de faroeste, né? Aquelas 15, 20 crianças dentro do ônibus e a poeira vai lá pegando. E quando era sol era poeira, e quando era chuva, a goteira dentro, né? Então veja bem. Aí, retornando da escola, nós chegávamos na localidade ali, em Santa Maria, que nós descia do ônibus. Tinha mais 12 quilômetros para ir para casa. Eu chegava em volta de 8h30 da noite em casa. Descia do ônibus 6h15 da tarde para chegar 8h30 da noite em casa. O senhor caminhava 24 quilômetros para poder estudar? Para poder fazer o ginásio. Poder fazer o ginásio. É. E a garotada hoje achando que a vida tá difícil, né, senhor Angelino? Pega o ônibus, né? Veja bem, hoje passa... O pai deixa na porta da escola e pega na porta. E pega na porta. Então, veja bem a mudança daquele tempo para hoje, né? Eu lembro que eu e o meu irmão, nós em 2, né? Meu irmão mais velho, ele tem apenas 11 meses mais velho do que eu. E nós gastávamos, em média, um par de quichute a cada 60 dias. Tanto que caminhava no Arião. Ou a conga, né? A conga ou a bamba que tinha naquela época. Certo. Primeiro era a conga, depois a bamba, depois passou pro quichute. Bem naquela época, né? Então, era um par de calçado cada 60 dias. Chegava a furar embaixo, né? Certo. Então, aí enfrentava chuva, tempestade, sol, calor, e tinha que ir. A minha mãe cobrava. A escola era em São Bonifácio. São Bonifácio. Escola básica São Tarcísio. E o seu pai teve que abrir essa estrada, tamanho era o interior que vocês acabaram se deslocando? Tinha energia elétrica? Não. No começo era energia com a luz de querosene, né? Aí certo. Depois, como o meu pai tinha uma serraria Pica-Pau, ele conseguiu montar um gerador, um dínamo. Uhum. Que o único naquela região que tinha energia, luz, uma lâmpada bem fraquinha, né? Mas tinha um dínamo que dava lá luz nos quartos e na cozinha e na sala. Então era o único naquela região que tinha energia mesmo, era meu pai lá, né? Essa serraria Pica-Pau, ela conta pra nós o que é? Ela é funcionada com água? Como é que Funcionada a água, né? Com roda d'água. Isso, meu pai captava água lá no meio da mata, da selva lá, onde tinha uma cachoeira, uma queda d'água enorme lá. Ele fazia com calha, algum pedaço com uma calha, outros pedaços ele quebrava o barranco, fazia uma cratera no meio da barranco, né? Do barranco, para poder fazer com que a água circulasse ali por dentro, que chegasse na roda d'água para trocar a serraria, né? Certo. Senhor Angelino, e nessa época que o senhor morou no interior, o senhor tinha algum sonho? O senhor acalentava no seu coração naquela época algum sonho já? Ou simplesmente a sua infância foi passando e posteriormente que o senhor veio a decidir tomar algumas decisões empresariais, pessoais na sua vida? O senhor acalentava algum sonho naquela época no seu coração? Oi, eu acho que Deus já me proporcionava alguma coisa, porque eu sempre fui muito ligado. Eu lembro que o meu pai não deixava ninguém próximo dele. Quando tinha algum lá, um colono... Era quantos irmãos? Somente 10. 10. 7 homens e 3 mulheres. E meu pai não gostaria que ficasse filho em volta dele. Quando ele estava conversando com um adulto lá, para negociar madeira, ou negociar uma mata virgem para tirar, para debaixo da mata lá e tal. Então ele não queria ninguém perto. E eu era um deles que estava sempre de longe escutando. Cara, por que meu pai está falando de madeira lá? O que está fazendo aquilo ali? Eu estava sempre de olho, atento naqueles negócios ali. Então eu acho que Deus já me proporcionou isso. Que eu estava sempre muito ligado aos detalhes que meu pai falava. Veja bem, meu pai, madeireiro, saiu de armazém para aquela região do interior, analfabeto. E meu pai depois, em seguida, ele fez um Mobral lá na escolinha do Rio Canudo, Escola Básica Isolada Rio dos Canudos, se eu não me engano. Ele fez um Mobral lá, aí ele conseguiu fazer um rabisco, fazer o nome dele, Valdomiro Duarte. Fazia o nome bem rabiscado, para ter alguma coisa que ele ensinasse o nome dele, né? Então, veja bem, eu estava sempre muito ligado aos detalhes que meu pai falava. Empresário aqui em Tubarão, que ia pegar a madeira lá, entendeu? Eu sempre estava escutando para ver. Então, acho que isso aí já me deu um start.
né, e eu fui sempre muito organizado também. Eu sempre me lembro que o meu pai ia para o mato puxar madeira, ele de sapatão ou de bota. Quando ele chegava, eu era o único que lavava o sapatão dele ou lavava a bota do meu pai. Tá sempre muito organizado, gostava das coisas muito certas, né. Então acho que Deus foi me proporcionando um caminho mais correto nesse sentido, né. Certo. Senhor Angelino, e aí depois o senhor saiu, teve lá a sua juventude, o senhor começou a trabalhar. O seu primeiro emprego foi de motorista ou antes disso o senhor ajudou seu pai lá na serraria? Como que foi? Então ajudei meu pai por um período, né, até os 18 anos, e e aí depois eu saí e peguei numa empresa de ônibus, de Tubarão. E aí eu um dia fazia a linha de São Martinho para Tubarão, manhã e meio-dia e à noite, para a faculdade também, e outro dia eu me deslocava para Florianópolis, né, de São Martinho e Florianópolis. E até ontem nós tivemos lá na KFG, no auditório, uma live, e aí comentei com o pessoal da central de vendas. Quando eu fui motorista de ônibus, eu chegava meia-noite em casa, puxava o pessoal da universidade aqui em Tubarão, chegava em São Martinho 15 para meia-noite, ia dormir meia-noite, meia-noite e pouco, da manhã. Acordava às 4 horas, para colocar o ônibus às 4h30 no ponto, porque eu tinha que partir 4h30. Aquilo ali era pontual, não era 4h29 nem 4h31, era 4h30, 4h30. Por quê? Eu tinha a responsabilidade de chegar em São Bonifácio às 6 horas da manhã. Aqueles passageiros que se deslocavam de São Martinho a São Bonifácio, no interior, que era colonos, que era funcionário de posto de combustível, de padaria, ou de restaurante, enfim, que trabalhavam nos hospitais, ou clínico, farmácia, aquele pessoal tinha que chegar no horário. Então a minha responsabilidade é chegar até às 6 horas, 10 para as 6, 15 para as 6, aquele pessoal não perder o horário. E dali para frente, de São Bonifácio, que passava Águas Mornas, Palhoça, Santo Amaro, Palhoça, São José, que chegava em Florianópolis, ali a gente ia pegando passageiros, que era polícia militar, que era pessoal que trabalhava lá na Assembleia Legislativa, que era pessoal que trabalhava, enfim, no hospital de caridade. Então tinha que chegar lá 8h30, mais tarde 9 horas, porque aquele pessoal tinha compromisso de pegar 9 horas. Eu lembro que às vezes chegava às 6 horas da manhã, tomar um café onde? Desde as 4 horas da manhã. Dona Cátia preparava o cafezinho, antes de eu chegar, meia-noite, uma fatia de pão com presunto e queijo cortadinho no meio, eu levava aquilo numa bolsinha. Chegava lá na rodoviária de Florianópolis, eu ia tomar o primeiro café da manhã, feito pela minha esposa. Então veja bem o quanto foi difícil também. Até comentei com eles ontem de manhã que eu era muito magro. Com 18 anos eu tinha 62 quilos dirigindo ônibus. E aí eu falei para eles, olha a responsabilidade de uma pessoa jovem, o quanto tinha que ter responsabilidade. E além de chegar no ponto, sair do horário pontual e chegar nos horários pontuais, você teria que ter o quê? Uma responsabilidade de quem você estava carregando dentro. E as estradas não eram tão boas, né? A estrada era muito senhor ruim. Angelino? Transportando ser humano, veja bem, responsabilidade enorme. Hoje um acidente de ônibus é uma tragédia gigantesca, né? Depende da quantidade de pessoas que tem dentro. Então a gente tem essa responsabilidade já desde muito jovem, né? Então, Ito, eu acho que isso é bacana, eu sou muito grato, porque foi ali que eu descobri novos amigos, e a oportunidade veio transitando, do ônibus para baixo para cima, conheci um outro, e aí tal, a gente foi aprendendo e foi tendo outras oportunidades, né? Desenvolvendo esse Isso. talento de lidar com pessoas, né, senhor Angelino? Eu conheço o senhor já há alguns anos, a gente começou com uma relação comercial que depois evoluiu para uma amizade. Eu tenho profunda admiração pelo senhor, eu acredito que o senhor é uma das poucas pessoas que eu conheci na minha vida que tem realmente um talento inato, especial para lidar com outras pessoas. Porque hoje eu tenho visto que nas empresas, por exemplo, muitas pessoas são contratadas pelo currículo, às vezes a pessoa tem um currículo lá invejável, mas ela é demitida depois pelo comportamento, porque ela não tem inteligência emocional para lidar com as situações e lidar com outras pessoas. E isso o senhor sabe muito bem, domina muito bem. Acredito que veio desde essa época, o senhor muito jovem já lidando com pessoas, transportando pessoas. E eu vejo que essas dificuldades, né, senhor Angelino, que eu também passei na minha vida, comecei minha vida engraxando sapato, vendendo picolé, trabalhando de servente, fazendo tudo isso daí, acaba dando um preparo para a gente galgar coisas melhores e também valorizar as coisas da vida, né? Então, acho que essa trajetória de dificuldade moldou aquilo que o senhor é hoje e com certeza essa pessoa maravilhosa que o senhor é, esse empresário de sucesso que o senhor é. Depois que o senhor exerceu essa função de motorista, como que foi essa transição para o senhor começar a trabalhar? Nós tivemos aqui o seu Genésio Antônio Mendes, né, um grande empresário da nossa região também, do qual o senhor trabalhou, pelo que eu vi ali, 23 anos com ele, né? E ele, inclusive, falou aqui durante o nosso episódio muito bem do senhor, da sua trajetória, do seu trabalho.
Como é que foi essa transição do senhor lá da empresa de ônibus para a GAN, para a distribuidora do seu Genésio? Conta um pouquinho para nós dessa parte. Então, Ítalo, conforme eu falei, né, o colega meu que era motorista de ônibus, ele trabalhava daí saiu de motorista de ônibus, foi trabalhar na Genésio mesmo como motorista. E aí um dia ele embarcou ali no Pouso Alto, ele disse assim, cara, vamos trabalhar com nós na Genésio Mendes. Empresa excelente para trabalhar, vamos trabalhar comigo lá. E vamos trabalhar amanhã já. Eu disse, não, cara, amanhã não. Tem que fazer entrevista, eu tenho que também me desligar da outra empresa, porque eu estou aqui já há 7 anos nessa empresa, então eu tenho que fazer a coisa certa. Aí fiz entrevista lá na GAN na época, e o Antônio, que hoje é falecido, né, muito grato a ele também, que nos acolheu lá muito bem, o Genésio. Fiz entrevista, passei lá a entrevista e depois fui lá fazer o desligamento na empresa de ônibus. Foi aonde que eu consegui mudar realmente de uma empresa para outra, né. E aí fiquei por 7 anos, quase 8 anos de motorista na Genésio Mendes. Falei com o motorista. A Genésio Mendes na época tinha muitos motoristas, muitos caminhões que transitavam. Quem fazia a logística dele próprio era a própria GAN, né. E aí depois eu sempre tinha essa ambição de ser representante da GAN. Cara, eu quero ser representante comercial. Sempre estava ligado ali dentro e tal. E aí cheguei um dia, cara, é o seguinte, acho que a vaga aqui dentro não vai vir. Vou sair, eu vou experimentar uma vaga fora. Aí fiz um teste, uma entrevista na Rio Med, que é de Rio do Sul, do Alto Vale, Vale do Itajaí. E passei, e aí fiquei por 10 meses na Rio Med, como representante comercial, trabalhei aqui na região. E aí, depois de 10 meses, aí na GAN me convidaram para trabalhar no Rio Grande do Sul. É onde eu fui trabalhar. Primeiramente, eu ia trabalhar na fronteira, lá em Dom Pedrito, o Genésio, né, como muito sábio, falou assim, Angelino. Chamou o coordenador ali assim, ó, fulano, seguinte, não leva o Angelino para a fronteira não, dá uma região para o Angelino mais próximo aqui de Porto Alegre, porque o dia que ele quiser voltar lá do Rio Grande do Sul para visitar a família, vai ficar um dia e meio na estrada, ou um dia rodando. Então aí acabei indo para a GAN de Porto Alegre, representante comercial, ali por quase 14 anos, GAN de Porto Alegre. Grande Porto É Alegre. isso. E nesse período que o senhor trabalhou ali como representante comercial da GAN, qual foi o momento que o senhor pensou que deu aquele estalo, chegou a hora de eu criar meu próprio negócio, alçar voos maiores? Teve esse momento de virada, assim, que o senhor pensou, não, agora é hora de mudar, ou aconteceu ao natural, assim, essa transição do Genésio para o senhor abrir a sua distribuidora, que hoje aí nós temos o maior distribuidor aí do farma saudável brasileiro? Então, Mito, eu lá no Rio Grande do Sul, eu peguei uma região na época para vender, uma região de periferia, a região de Alvorada e Viamão. E uma venda de R$ 97.000 na época, tinha uma inadimplência de 75.000. Eu consegui ser aquele setor, aquela região, um dos melhores da empresa, Nossa, né. Então, veja bem, e eu passei a ser a melhor remuneração em comissões da Genésio mesmo, na época, foi eu. Fiz isso, eu não estou aqui dizendo que sou melhor não, mas eu tinha uma remuneração muito boa o nessas senhor pegou uma comissões região problemática e e conseguiu desenvolvi. dar. Com aquele trabalho, aquele entendimento, né, de trabalhar bem as pessoas, estar perto do cidadão, ouvir bem, né, então acho que foi isso que fez com que eu virasse o jogo, né. Uhum. Então, isso realmente foi um sucesso, tenho muita gratidão aquelas pessoas do Rio Grande do Sul, né, para aqueles clientes que me atenderam super bem, e eu sou muito grato pelo Rio Grande do Sul, sabe, que me acolheu sempre muito bem também, com carinho, de vez em quando eu estou lá. Inclusive agora dia 23 eu vou para Santa Maria, fazer uma reunião lá em Santa Maria, depois dia 25 eu estarei de volta em Porto Alegre, fazer uma reunião em Porto Alegre, com os distritos, né, da região lá. Mas eu sou muito grato por acolhimento daquele povo, né, povo gaúcho, que me acolheu muito bem. Temos E- grandes amizades lá, Esses 14 anos o senhor trabalhou só na Grande Porto Alegre, ou grande Porto chegou Alegre. a trabalhar em outras regiões do Não, não, estado? só na grande Porto Alegre. Foi ali que o Gustavo e o Fernando ficaram. Um é Isso. gremista, outro é colorado? Não, os dois são gremistas. Ah, os dois são Infelizmente, o gremistas. Gustavo era, na época, ele era colorado. Mas daí depois o Grêmio começou a ganhar, dele assim, pai, eu vou torcer pro Grêmio. Ah, Porque virou a casaca, pô. A gente Isso, troca de partido, isso. troca de mulher, troca de tudo, mas de time nunca troca, né, seu Aí Julinho? ele, pai, vou torcer pro Grêmio, porque o Grêmio só ganha e o Inter só perde. Eu digo, tá bom, então torce pro Grêmio. Tá E certo. agora depois o Inter começou a ganhar, tá, e agora vai torcer pro Inter também? Não, vai virar É. casaca de novo? Eu disse, não, agora vai torcer pro Grêmio. Aí a minha esposa, a Kátia, né, porque lá quem mora no Rio Grande do Sul sempre diz assim, cara, eu vou pra Santa Catarina. Hum. E aí os meus filhos crescendo, né, o Gustavo e o Fernando já tinha 17 anos, o Gustavo tinha 13 anos, são 4 anos de diferença de uma idade do outro. E aí ela assim pra mim, Cheiro, a gente precisa ir embora pra Santa Catarina. De vez em quando ela me falava isso. Eu não quero que meus filhos fiquem aqui, aqui é uma região muito violenta. Quero ir de volta pra minha terra. E aquilo aí foi me alertando, né. Até que chegou um ponto que
E aí a Genésio Mendes fez uma mudança lá nas comissões e tudo mais, e aí a minha comissão baixou bastante. Eu disse, olha, é a oportunidade de eu sair da GAN, pedir o meu desligamento, e vim para Joinville na época. Tem um ano exatamente em Joinville. Aí tem o meu cunhado em Joinville, que ele trabalhava na Martinelli, consultoria tributária. E aí ele disse, cara, vamos abrir uma empresa de consultoria tributária. Eu disse, vamos embora, cara. Tinha a minha rescisão da GAN na época. E aí a gente investiu um valor lá e tal, e aí acabei trabalhando um ano com ele. E nesse jogo de Joinville, Heitor estava lá, vou tocar violão, pra igreja. Em São Francisco de Assis, lá no bairro Joinville. Tocando violão, daí chegou um cidadão pra mim assim, cara, tu é vendedor. Eu vi que tu é um vendedor bom. Tu não quer pegar um chás pra vender lá na região sul, lá, de Garopaba, Torres? Falei, chás? É um chá japonês. Mas como assim? E eu já lembrava disso. Lá no Rio Grande do Sul tinha muita gente que vendia chá no porta-mala. Cara, vender chá no porta-mala, os caras vendiam chá no porta-mala, vendia aqui, vendia ali, sem nota, aquela bagunça toda. Eu me lembrei assim, cara, mas vender sem nota. Eu não sou desse estilo de vender coisa no porta-mala assim, meio. Na informalidade. Na informalidade, essa é a palavra correta, né? Eu disse, cara, eu não vou fazer isso aí, né, cara? Não vai dar certo. Cara, vai dar certo. Vai que dá certo. Tudo que eu tenho, eu construí vendendo chá. Vou te apresentar o meu patrão amanhã. Vamos lá comigo. Fui lá com ele, cara, aí deu certo, fechei o negócio, cara. Disse, não, tem a região aberta para trabalhar de Garopaba a Torres. Nós vamos lá, eu vou contigo, nós vamos investir as melhores rádios lá, 2, 3 rádios boas lá, e aí depois, uma semana depois, tu vai vender. Viemos eu e ele, saímos de Joinville de manhã cedo na segunda-feira, fomos aqui em 3, 4 rádios aqui na região, achamos 2, botamos uma em Tubarão, outra em Joinville. Em Joinville não, em Criciúma. E aí começou a rodar, tocar o chá. Que era para emagrecer, que era ter peso, que era... Enfim, várias coisas. E realmente o chá fazia o retorno, dava o retorno. Aí depois de uma semana eu peguei e desci com o carro. Porta-mala cheio, carro cheio de chá. Uma nota fiscal única. Cara, eu não vou transportar aquele chá sem nota. Eu te dou nota. Ah, mas pra mim, como é que eu vou fazer lá se eu vou vender chá? Como é que eu vou fazer pra vender esse chá e vou tirar 10 e eu vou ficar com uma nota irregular? Não, tu vai dando baixa. Aí foi o que fiz. Comecei a vender o chá e tal, e veio deu tudo certo, cara. Comecei a fazer essa questão, essa venda de chá formalizada, entendeu? E foi o que deu certo. Perfeito. E aí, nessa época, o senhor então decidiu que deveria sair desse trabalho lá da consultoria para começar a investir nessa parte de distribuição desses chás. Perfeito. Aí eu falei pro meu cunhado, olha, cara, eu vou dar sequência aqui no chá na região sul, porque já não tinha mais tempo para estar lá com ele, né? Então ele acabou tocando lá, depois acabei vendendo a minha parte para ele. Na época, quando eu iniciei, aí eu fiz um catálogo novo, até devia ter trazido para mostrar para você, que é um catálogo muito fininho, passinho azul, que é Angelino Chás. E aí todos os chás que aquele colega meu lá de Joinville, que era pequena distribuidora, tinha lá, o pessoal só vendia o chá japonês, que era 150 gramas a granel e 60 cápsulas. Ele tinha chá branco, chá verde, chá vermelho, chá amarelo, chá de todas as espécies lá. Mas aqueles chás não vendiam. Aí, como eu trouxe aqueles chás também para vender e coloquei na pasta, eu comecei a vender. Ele assim para mim, cara, só tem um vendedor meu que vende todos os tipos de chá. O que ele faz que ele consegue vender todos os tipos de chá? Vocês não vendem. Vocês só vendem aquele que está em propaganda. Olha, trabalho, tem que apresentar o produto, tem que falar do produto, para como tomar, como preparar, enfim. E aí onde veio, eu vim trazendo esse chá, foi crescendo, e aí os clientes por si só aqui da região sul, que é de Garopaba Torres, foram me pedindo outros chás novos, outros produtos novos, e aí foi agregando na pasta, foi agregando, a KFG foi crescendo, a gente foi montando uma estrutura. Na época eu comecei na minha garagem, né? Na garagem, depois eu abri uma outra peça, um outro quarto meu lá, que eu fiz o escritório. E aí depois eu abri a cozinha para fazer o estoque, depois eu abri outra peça, outro quarto para fazer a separação. E aí a empresa foi crescendo, tomando um corpo maior, né? E aí o Gustavo já estudava na universidade de Florianópolis, ele nem se formou em Florianópolis, veio se formar na Unisul aqui. E aí o Fernando também trabalhava aqui nessa empresa aqui da Mitsubishi, seção de peças. E aí eu já estava muito cheio do compromisso, né, serviço e tudo mais. E eu falei, Fernando, acho que está na hora de tu vir trabalhar comigo. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir a região. A região de Jaguaruna, Torres, eu fico de Jaguaruna até Garopaba. O Fernando veio trabalhar comigo, e os 2 filhos trabalhar comigo. Aí onde a empresa começou a ter um corpo maior, né? Certo. Senhor Angelino, diante dessa trajetória toda até os dias atuais, né, a gente vê que o senhor trilhou realmente o caminho das pedras. Qual foi nessa trajetória aquilo que o senhor considera o maior desafio? Teve algum momento que o senhor pensou em desistir ou que teve um grande problema, alguma coisa inesperada, um desafio que se mostrou
muito grande ou não chegou a passar por alguma experiência desse tipo? Teve algum momento que o senhor diz, não, esse aqui foi meu maior desafio aqui nessa trajetória? Pô, então, olha, alguns desafios sempre tem, mas são leves, né? A gente consegue contornar com facilidade. Mas o que mais nos abalou, não pensei em desistir, não. Mas o que mais nos abalou foi a enchente de De aquela dois, época, acho que foi, né? 22, né? Uhum. Então tu vê aquele centro de distribuição todo tomado pela água por alguns dias, né? Não foi a enchente, nossa, só encheu e já baixou, não. Ela ficou dias, porque ali é um Dias. local muito difícil com água, né? Uhum. Então tu fica pensando, cara, como que eu vou recomeçar, né? A dificuldade. Como que tu vai conseguir eh, manter a tua empresa de pé novamente? Com essa questão da enchente, né? Mas foi um desafio grande, a gente conseguiu retomar e com forças dos nossos colaboradores que não mediram esforços para nos ajudar. Muito grato a eles. E alguns tinham botas, outros não, arregaçaram a calça e a manga na lama mesmo e a gente foi, cara. A gente deu conta aí por aproximadamente 10 dias, a gente retomou a operação de novo, né? E os nossos clientes também entenderam, né? Foi culpa nossa, foi culpa da natureza, né? Então a Uhum. gente realmente passou por tudo isso, mas foi um aprendizado. No entanto que até hoje, Ítalo, eu vou falar isso para você aqui, e a gente, ano passado, a gente começou com um plano de contingência dentro da KFG, no centro de distribuição. Então, a cada 3 meses, nós preparamos o time para um eventual enchente. Uhum. Então, a gente preparou um plano realmente de contingência. Eu acho que não sei se tem mais alguma empresa em Tubarão que tem esse plano de contingência, mas nós temos isso ali para se prevenir uma possível enchente novamente. É claro Uhum. que tu tem uma medida, né? Uhum. Agora, se vir na mesma altura, a gente vai conseguir realmente salvar praticamente tudo, aquilo que a gente perdeu no passado. Correto. Angelino, e no início tão singelo, tão humilde, né? O começo da KFG foi o senhor, né? Foi o Angelino, depois agregou o Gustavo, depois agregou o Fernando, quer dizer, foi realmente ali o caminho das pedras, né? É, conta um pouquinho para a gente qual a dimensão da KFG hoje, em termos do número de colaboradores, número de produtos que tem no mix que a empresa oferece, estados atendidos, número de clientes. Dá um pouquinho aí para quem vai nos assistir dessa trajetória vitoriosa, maravilhosa do senhor, começando como o exército de um homem só, né? O senhor que pegava o chá, botava no carro, vendia de porta em porta, até hoje, a gente está falando aí de quantos colaboradores, quantos estados, quantos clientes, dá um pouquinho dessa dimensão para nós. Então, Ito, nós hoje nós temos no grupo, né, já é uma holding, nós temos a KFG distribuidora, né, temos a ADA Nutracêutico, tem o Brasil inteiro, a ADA. E a KFG hoje, ela está em 5 estados da federação, que é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Nós temos a sede administrativa aqui na margem esquerda, como você conhece, nosso centro de distribuição na margem direita, que próximo aqui do posto Amigão. Uhum. Nós temos uma filial em Budas Artes, São Paulo, e agora recentemente está sendo inaugurada, já está pronto. Só estamos esperando a liberação da Anvisa para iniciar atividades em Pinhais, na realidade, na rede Uhum. Curitiba. Então a empresa hoje tem mais de 300 colaboradores, próximo de 350 colaboradores no todo o grupo. E, né, Uhum. não é só a KFG, é a ADA junto, também Uhum. tem a Rodocar, que é a transportadora. Uhum. Nós temos um braço de tecnologia que nós somos sócios da Inova Connect. Uhum. Até sugiro que, se tiver a oportunidade, de convidar o Ala e a Sayonara. Então Ok? fica aí o convite para eles virem aqui contar a história pra Isso, gente. perfeito. As pessoas maravilhosas que também poderiam estar aqui também com você. Então, a empresa tem, né, mais de 300 colaboradores, nós temos 18 mil clientes, um pouco mais, 8 mil clientes, tem quase 180 fornecedores, indústrias. Seu Genésio que se cuide, o senhor já tá ali no retrovisor. O seu Genésio sempre foi líder, né? Líder no mercado farmacêutico, né? O seu Genésio é Certo. referência nacional praticamente, né? Hoje é a segunda ou terceira distribuidora maior do país do segmento farma, né, cara? Gratificante falar isso. Então, assim, ó, hoje a gente tem, né, como eu te falei, quase 180 indústrias. Dessas indústrias, as diria as top 10, não, as top 20 estão dentro do guarda-chuva da KFG. Uhum. As indústrias de suplementação e né, saudáveis estão dentro do nosso corpo. Enfim, temos 4 mil itens aproximadamente. Atende praticamente a necessidade do lojista farma e verde, Uhum. né, e alimentar também. Então, tudo aquilo que a gente tem de realmente produtos com qualidade e produtos aprovados pela Anvisa está dentro do nosso centro de distribuição. Perfeito, Nós trabalhamos 100% um produto aprovado pela Anvisa. perfeito. Angelino, e diante de tanto crescimento ao longo desses anos, a gente vê que a KFG não para por aqui, a ideia é continuar expandindo.
Quais são os planos para o futuro? O que que pode se esperar aí dessa empresa maravilhosa que o senhor criou? Então, Ítalo, a partir da enchente que ocorreu no Rio Grande do Sul, nós três, né, da diretoria, nós sentamos junto e para definir o que nós ia fazer com aquela área baixa do nosso centro de exibição ali, né. Então a gente resolveu de adquirir um terreno, é um terreno bom, um terreno área nobre, na marginal da BR, na Pescaria Brava, e a nossa intenção para os próximos anos é nós levar o nosso centro de exibição para lá, né, e também o nosso administrativo junto. Então, fazer um novo CD, um novo centro de exibição, moderno e com administrativo tudo junto. Esse é um plano futuro da KFG, né, pra gente sair da área de risco realmente, né. Um plano de expansão aí para os próximos anos. Isto. Perfeito. A gente estava conversando aqui nos bastidores, senhor Angelino. O senhor estava me contando essa questão da sua gratidão com a cidade de Tubarão, que o senhor tem aí como uma cidade acolhedora para os empresários, né? O senhor que não é natural daqui, o próprio Heraldo, o Genésio, enfim, tantos empresários que a gente teve essa acolhida, né? O senhor gostaria de comentar um pouquinho sobre isso? Então, Ito, pra mim, eu sou muito grato, porque Tubarão me acolheu minha família, acolheu minha empresa. E Tubarão, por si só, é uma cidade acolhedora, uma cidade que tem um carisma incrível. O que que é exatamente esse segmento farma saudável? Porque eu entendo que a gente tem na cabeça aí farmácia, local para comprar remédio, tá com dor, tá com algum problema, vai lá. Mas o senhor colocou aqui que hoje a KFG ocupa esse lugar de destaque nesse setor, né, nesse segmento, farma que vocês consideram, classificam como farma saudável. O que que é o farma saudável? Explica um pouquinho melhor para nós. Ô Ito, olha só, farma saudável. Quando eu comecei, realmente, eu atendia a farmácia, e Hum, tinha poucas lojas de produtos naturais. hum, Naquela época, a loja de produto natural era só o chazinho, aquele chá a granel. E depois começou a onda boa que veio de nutracêutico, de naturais, começou a se tornar lojas naturais mais fortes. Hoje uhum, tem muitas também, são muitas lojas de produtos naturais fortíssimas no Brasil todo. hum, Só que o nosso segmento não deixou de ser atendido no farma. A gente uhum, não deixou de atender farma. Esses nossos produtos, que é a linha de nutracêutico, que a ADA trabalha, que é a Maxinutri, toda essa linha, Vitafor, Integral Médica, Suplay, Max Titânio, todas essas grandes contas de suplementação, as grandes indústrias, todas elas se encaixam dentro do farma. Então hoje o lojista farmacêutico, ele está atento também a esses detalhes. Ele está atento a esse nicho de mercado, ele até então não vislumbrava e está vislumbrando agora. uhum. Cara, por que não trabalhar isso dentro do farma também? Oferecer esse mix de produtos saudáveis, Exatamente. né? Tem espaço para todo mundo, Uhum, né? A loja de produtos naturais ganha muito bem, porque ela fomenta, além, tem mais alguém fomentando o mesmo item, uhum, né? Não é tirar de alguém, não. Tem mais gente vendendo produto que realmente faz bem. uhum, Então ela se encaixa muito bem dentro do farma saudável, né, da farmácia. uhum, E a loja de naturais, a gente é forte, a gente é líder em atendimento no canal verde, que é o Loja de Naturais. Eu uhum. lembro que em 2019, uma grande indústria esteve nos visitando, disse assim, vi duas grandes indústrias, uma em 2009, 2019, outra em 2022. Uma disse assim, São Angelino, vocês têm dentro do canal verde, vocês têm uma excelência de serviço de 93%. A FG tem uma prestação de serviço muito boa, 93%. E a outra indústria veio e fez uma... Quando eles nos visitaram, eu perguntei para ele, mas qual é a iniciativa de vocês querer que a KFG trabalhe com a indústria de vocês? Não, porque a gente fez pesquisa no mercado, fiz no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tem lojas o que tem dentro da loja, quem abastece, 70% são vocês. Olha quanto relevante é isso. Se você tem um aproveitamento, se você tem uma excelência de serviço, 93%, e você tem algumas lojas que aquilo que está dentro delas, 70% que nós que abastecemos, a responsabilidade não é do meu cliente. Nossa, nossos colaboradores, da diretoria, dos representantes, né, da logística, atender bem. Não pode deixar o meu cliente mal. Então veja bem quanto relevante é isso. A KFG hoje ela tem que ter, realmente, ela tem essa batida forte, esse entendimento, e nós temos que ter uma prestação de serviço com excelência. A gente não pode vacilar, em Uhum. todos os aspectos. Então é isso que a gente faz isso com responsabilidade, porque a gente não pode deixar o nosso cliente realmente mal. Certo. Senhor Angelino, e falando um pouco aqui da sua trajetória, teve uma parte ali, material que o senhor me mandou, que eu achei bastante interessante, uma parte que mostra muito da personalidade, da maneira do senhor gerir os seus negócios, foi quando o senhor começou com o negócio de chá, e aí o camarada queria vender R$ 3.000 e o senhor falou, não, pera lá, 3.000 não, vamos fazer a coisa com o pé no chão, vou comprar 1.500, né? Foi isso mesmo que aconteceu?
Ou então, um colega meu do Rio Grande do Sul, né? Porque eu trabalhei no Rio Grande do Sul por quase 14 anos lá. E ele um dia me visitar no laboratório. Chegou com a pasta dele, abriu o catálogo na minha mesa. A salinha ali que eu tinha. Era onde uma peça, era um quarto. E aí ele abriu o catálogo e disse, Angelino, tem isso vende, isso vende. Certo, vende, vou te comprar aí, sei lá, R$ 500, R$ 1.000. Não, cara. Vou te vender R$ 3.000. Dou prazo. O quê? Eu te conheço, tu é um cara sério, não sei o quê. Eu disse, não, irmão, é o seguinte. Faz o seguinte, eu vou comprar aquilo que eu posso te pagar. Ah, mas eu te dou prazo de cara. E se não vende, se vencer o título, não conseguir te pagar? Pra vir me cobrar, não é? Vamos fazer o seguinte, vamos comprar R$ 1.500, fica bom pra você, fica bom pra mim. Se eu vender esses produtos teus em 15 ou 30 dias, vou te comprar mais 1.500. Vai ficar bom pra você. Aí, não, mas eu quero te vender. Vamos fazer o seguinte. Quer vender R$ 3.000? Eu fechei a pasta dele. Foi o seguinte, nós não vamos fazer negócio. Deve fazer R$ 1.000, R$ 1.500, até R$ 1.500 eu te compro. É que eu sei que eu vou conseguir te pagar. Eu estava fazendo um negócio pé no chão que qualquer Exatamente. imprevisto o senhor conseguiria honrar. Imagina se eu fizesse um negócio de comprar R$ 3.000 e depois não conseguisse pagar. O Angelino, que é um cara correto, não seria mais cara correto. Cara sério. Tá me atrasando os títulos. Vou fazer aquilo que eu posso pagar. Perfeito. Então é isso aí. E outra situação, Vitor, até vou te falar, que é importante, tava eu e o Gustavo, né? A gente sempre com capital de giro. Comecei na época a KFG com R$ 10.000. O dinheiro que eu tinha. Pouca grana. E aí o Gustavo veio, cara, pai, nós vamos ter que aportar um capital de giro, porque a gente não tem capital de giro. Aí fui lá na Caixa Econômica e tal. Eu queria aí uns 30 mil, 50 mil reais de capital de giro. Angelino, tem uma taxa muito baixa aqui do senhor, começar para os empreendedores, pequenas empresas, grandes negócios. Tem uma taxa próxima de zero aqui e o senhor tá liberado o senhor 100 mil pro senhor aqui. Não, mas não vou pegar 100 mil. Vou pegar 100 mil, porque é só 50 então. Aí o Gustavo tocou na minha perna. Cara, vamos pegar os 100 mil, pai. O juro é baixo. O juro é muito baixo. Mas se eu estivesse sozinho, eu ia pegar só 50 mil. A mãe era a sua preocupação. Minha preocupação de pegar 100 mil e não conseguir retornar o dinheiro pro banco, né, cara? Uhum. Então, mas ele me deu, não, pai, realmente vamos pegar, porque o juro é muito baixo. Eu peguei 100 mil naquela época. E depois, além disso, aí depois, graças a Deus, tudo certo, né? Continuou a empresa prosperando e até hoje tá banco de expansão, graças a Deus. Tá certo. Antes da gente continuar aqui com as nossas perguntas para o senhor Angelino, eu gostaria de fazer aqui uma menção aos nossos patrocinadores, a Incor, com a sua linha completa de produtos para linha de construção, tintas, argamassas, aditivos. Também o BIT Peças e Tintas, você que tem transportadora, tem oficina de chapeação e pintura e precisa de produtos de alta qualidade, o BIT pode oferecer esses produtos para você com entrega em todo o Brasil. Também a Lacitar Alta Movelaria, você que tem aí necessidade de móveis sob medida, contem com a Lacitar, que temos aqui excelentes projetos, desenvolvimento, prazo de entrega e também uma competitividade em questão a custo. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Senhor Angelino, a gente vê que o mercado da distribuição é um mercado extremamente voraz e concorrido, né? Todo dia tem alguém aí na rua querendo vender o seu peixe, acaba sendo um mercado com uma concorrência aí muito grande. Qual é os pilares, qual é o motivo, os pilares que o senhor considera, na sua visão, que proporcionaram esse grande destaque, esse grande sucesso da KFG em meio a um mercado tão concorrido como esse que vocês estão? Olha, Ítalo, eu não acho, tenho certeza que esses pilares que eu vou te citar aqui, eu acho que é primordial para pequenas empresas prosperarem. É a honestidade, a transparência, a organização e principalmente a adaptação. Veja bem, nós vamos comemorar agora 17 anos, dia 18 de fevereiro. Esses 17 anos, eu falo sempre lá nas reuniões e com a equipe comercial, que a KFG já mudou por mais de 1000 vezes. Como assim mudou mais de 1000 vezes? Mudou para melhor. Sempre se adaptando, cara. Você tem que se adaptar ao mercado, à tecnologia, à logística, a forma de lidar com o fornecedor, a forma de lidar com o colaborador. Adaptação, cara. Se não conseguir se adaptar a isso aí, cara, você tá fora do jogo. Então, acho que a empresa teve esses pilares que é importantíssimo. Falei para você aí, a honestidade, a transparência, fazer a coisa certa, a organização e principalmente se adaptar. Essa questão que o senhor colocou agora da adaptação, eu vejo que realmente é algo muito importante, senhor Angelino, porque a gente tem exemplos aí na história, né? A Kodak,
era a maior fabricante de filmes do mundo, uma empresa que faturava aí centenas de bilhões no mundo todo. Quando veio o advento da máquina fotográfica digital, ela não se adaptou, né? Acabou morrendo. Tem também o caso da Blockbuster, que era a maior rede de locadoras de filme do mundo, tinha franqueados em todo o mundo. E no início a Netflix ofereceu para eles, quando eles faziam entrega de filmes em DVD por correio, né? E eles começaram com essa questão da internet e vender o serviço de streaming, eles ofereceram o negócio para a Blockbuster, e a Blockbuster não enxergou o valor, e hoje a empresa não existe mais, e a Netflix hoje é uma das empresas mais avaliadas, bem avaliadas do mundo, né? Por quê? Porque souberam realmente se adaptar, né? Então, essa adaptação tem que ser constante, né, Sr. Angelino? E muda muito, né, Ítalo? Veja bem, muda produto, muda a legislação, muda muito. O mercado é muito oscila muito, né? A gente precisa se adaptar a todo instante, né? Certo. Senhor Angelino, na questão da empresa sua, que a gente vê que é uma empresa familiar, é o senhor, os dois filhos, né, o Fernando, o Gustavo, as suas noras. Nessa questão, família, filhos, empresa, o senhor como presidente da empresa, do grupo, o senhor é difícil separar, às vezes, questões familiares dos negócios, ou é algo que o senhor consegue aí levar de maneira tranquila? Não, Ítalo, é assim, eu vou te falar que lidar a empresa e da família junto, a gente souber fazer isso bem feito, eu acho que se torna fácil. Lá em casa a gente tem esse entendimento, né? Quando vai para casa não se leva empresa para dentro de casa. Raramente a gente fala de KFG ou de ADA ou de Rodocar ou alguma coisa de dentro da casa. O que que acontece? Lá, os meus filhos já têm isso natural. Desde os primeiros dias de KFG, eles nunca me chamaram de pai dentro da empresa. Sempre sou Angelino. Agora, domingo mesmo, até achei graça, né? Eu tava com o Gustavo Fernando, a gente se reuniu para fazer a live de ontem de manhã, o Gustavo só abriu a boca, seu Angelino. Falou em negócio, é seu Angelino, Fernando, seu Angelino. Pode perceber que quando eles nunca me falam de pai, né? Eles que o pai aproxima muito dentro da empresa, então eles que falam sempre São Angelino. Negócio é São Angelino. São Angelino para cá, São Angelino para lá. E eu tenho a felicidade, né, né, eu tenho uma grande família, uma excelente família. Minha esposa maravilhosa, que nos ajuda muito, que reza, que ora a todo instante. Meus filhos são formidáveis, cara. Sem palavras. Duas noras maravilhosas que vieram para somar realmente, não para dividir. Eles são excelentes, tanto a Camila quanto a Juliana. Meninas para frente, cara. Tem dos dois. Beijo pra Camila e pra Ju, hein? É. Então a gente tem uma família fantástica, eu tenho esse equilíbrio. Eu ouvir mais do que falar mais. Quando eles estão falando alguma coisa, eu espero, não falo, ou deixo para falar no outro momento. A gente não ter atrito, né? Atrito, realmente, ele, às vezes, depois vai decepcionar alguém. Então a gente tem esse equilíbrio, esse cuidado. Então é isso, né, Ito? Acho que faz bem. É uma família boa, uma família que está sempre junto, nós estamos sempre muito juntos, muito mesmo. É tanto que a gente tem minha casa ali, não sai da minha casa. Eles estão na praia, estão sempre juntos, nós estamos sempre juntos. A gente veraneia junto. E Pois não. assim, Ito, eu queria deixar também, passar também uma informação para você e para todos, que é muito importante. Falando dos filhos. Eu digo que no mundo todo, não só no Brasil, no mundo todo, as empresas hoje têm grande dificuldade de fazer a sua sucessão. Muitas empresas param pelo caminho hoje, ou vende, que não tem o seu sucessor, né? Uhum. E hoje eu tenho a felicidade de ter dois rapazes ali, dois meninos, que fazem, já vão fazer a sucessão da minha empresa muito bem. Então, já estão preparados. Ah, foi o seu Angelino que preparou eles? Eu acho que não, cara. Acho que ele, por si só, eles foram de atrás, estão buscando conhecimento, estão buscando se aperfeiçoar cada vez mais. Eu acho que vai estar ficando na mão de duas pessoas que realmente são muito bons. Com certeza. Senhor Angelino, dentro dessa trajetória toda, o que que o senhor considera que teve a questão de um pouco de sorte também, ou foi mais, ou apenas resiliência, trabalho, esforço, dedicação, até onde na visão pessoal do Angelino a sorte favorece o empreendedor, ou não, não existe sorte, é trabalho, tem que superar, uma hora ou outra a sorte vai aparecer se tu estiver disposto a estar sempre superando. Qual é a sua visão nesse aspecto aí? Ô, Ítalo, olha só. A gente tem sorte também. Vamos considerar que a enchente de 2022 eu tive sorte. Ele encheu aquele 1,10 m ali. Se enchesse mais, talvez eu não estaria de pé hoje.
tem uma sorte. Uhum. No primeiro momento parece que é azar, né? Mas não é azar, é sorte, porque choveu ali e alagou 1,10 m. Mas nada mais, nada menos, Nito. É trabalho, né, cara? Uhum. É trabalhar, tu tem que acordar de manhã cedo, tem que sair pra luta, porque senão a coisa não acontece, meu irmão. Não adianta, ninguém faz a coisa acontecer se não trabalhar. E eu ontem falei pro pessoal, gente, olha só, pra vocês, ontem de manhã a gente tirou o pessoal um pouco mais cedo de casa. Às 7h30 da manhã nós fazemos uma live ali do setor administrativo, junto com a central de venda e com o pessoal da equipe comercial externa. Tinha 114 pessoas à distância assistindo ontem a live, de manhã cedo, 7h30 da manhã. Eu comentei com eles. Veja bem, se acordar mais cedo 1 hora, vai matar alguém? E se chegar 1 hora mais tarde, vai matar alguém? Vocês viram alguém morrer trabalhando? Não, nunca vimos alguém morrer trabalhando. Eu não morri trabalhando. Uhum. Eu chegava meia-noite e acordava às 4 horas da manhã. A gente já viu gente morrendo de acidente de trabalho. Uhum. Agora, morrer trabalhando? Jamais, cara. O trabalho enobrece o homem e enobrece a mulher, cara. Uhum. Então, o nosso negócio é trabalhar. Certeza. Né? Trabalhando, Superar as dificuldades. supera a dificuldade, movimenta a cabeça, movimenta o corpo, cara. Não dá pra ficar parado. Correto. Então, é isso aí. Senhor Angelino, nessa trajetória, qual o seu maior erro? Tomei essa decisão, isso não deu o resultado que eu esperava? Teve algo assim? Vitor, quando eu iniciei com a venda do chás, eu fazia propaganda em rádio. Santa Catarina inteira, praticamente. Estava em torno de R$ 50.000 na época em propaganda de mídia em rádio. E teve algumas rádios que eu investia, que o locutor ou o dono da rádio me vendia como a rádio era boa, aquele horário era muito bom. E eu botava ali os R$ 3.000, pagava por mês ali, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês para divulgar o meu produto ali naquela determinada região. Uhum. Mas não acontecia. Então talvez foi um erro também, uma experiência minha, né? Mas acho que foi ali que eu investi alguns valores que não teve retorno. Outras rádios, sim, deram retorno. Veio, deu muito certo. Eu acho que foi um erro, foi investir nisso aí. E também, na época, eu fiz uma compra de um chá que não deu muito certo, né? Eu comprei lá em torno de 10.000 unidades de chás e lá vendi 1.000, 1.500. O resto eu tive que pagar para incinerar. Uhum. Correto. E o seu maior acerto, aquilo que o senhor considera que foi seu maior acerto durante essa trajetória? Meu maior acerto foi construir uma família muito boa e abrir a distribuidora. Montar esse negócio que começar, tá? Essa Ter tido a empresa, coragem coragem de de começar e tá começar o nesse porte negócio. hoje. Tá certo. Se o senhor pudesse voltar no tempo, dizer algo pro Angelino com 20 anos, o que o senhor diria? Cara, um angelino com 20 anos. Com Aquele todo respeito. Angelino lá de só na capa da gaita lá dirigindo o ônibus lá, né, acordando 4 da manhã. Ah, um angelino de 20 anos. Cara, acho que começava tudo de novo e quanto mais cedo, melhor. Hoje eu comecei a KFG com 46 anos. Mas se eu tivesse o Angelino com 20 anos, com a experiência que eu tenho hoje, eu começava uma outra empresa ou mais empresas. Tá certo. E empreenderia. Empreenderia sim, com certeza. Perfeito. O que que o senhor mais admira nas pessoas e o que que tira o senhor do sério? Se é que tem alguma coisa que às vezes realmente aborrece o senhor. Eu não cumpri com a palavra. Pessoa que te promete alguma coisa e não cumpre. As coisas que eu Falhar com a sua palavra. falar, inclusive, é algo que eu gosto muito e falo sempre. Pontualidade. Tem que pagar o título em dia hoje, pague ontem, antecipa. Uhum. Pelo menos paga em dia. Procura pagar em dia realmente. Se puder antecipar, antecipa. E a melhor coisa é tu ter a palavra, né? Honestidade. É aquelas pessoas que não cumprem com a verdade, e para mim, tá fora do jogo. Um Fora. dia vai dar errado. O que que o senhor mais admira numa pessoa, num faça negócio, colaborador, parceiro? Palavra, né? A Palavra. sua palavra, que a pessoa fala, ela cumpre. Perfeito. Sempre costumo falar e lá que para os meus representantes, né? Para a KFG e para mim, o contrato, ele para mim é só questão de formalidade mesmo. Uhum. E tudo que eu prometi para você, eu não vou tirar uma vírgula. Correto. Então, eu realmente prometi que vou pagar no dia, vou fazer a coisa certa no dia, e você pode contar. A empresa realmente vai pagar, folha de pagamento em dia, vai pagar o 13º em dia, não vai ter problema com nada. Então, é isso que a gente precisa levar a sério, né? Correto. Angelina, a gente está vivendo um tempo, a maioria das empresas está com dificuldade para recrutar pessoas. Dificuldade de mão de obra aí se vê de maneira geral uma reclamação recorrente. Eu percebo isso é uma análise minha, né, uma análise empírica minha,
que a juventude hoje está muito difícil de você conseguir trazer, sobretudo os jovens, para trabalhar contigo, porque eles estão, de certa forma, encantados com o mundo da internet, né? O Instagram aí, as mídias sociais, mostram uma vida perfeita e às vezes a gente sabe que a vida real não é aquela que hoje esses jovens estão vendo na internet e que a gente lá atrás, na nossa juventude, a gente não viu, né? O senhor mesmo falou que chegava meia-noite, acordava 4 da manhã, o início de vida não foi fácil. Eu mesmo tive um início de vida também muito difícil, tinha que acordar muito cedo, às vezes trabalhar 7 dias por semana para poder sustentar uma filha pequena, o início de vida. É uma coisa que o senhor teve, eu tive também, casamos cedo, fomos pais cedo, a responsabilidade chegou muito cedo. E hoje a gente vê que os jovens estão demorando muito a cair a ficha, estão... Qual o recado que o senhor daria para essa juventude que hoje, por vezes, está aí iludida com esse mundo da fantasia que é a internet, e a gente sabe que a vida não é assim, né, seu Angelino? Qual é a sua visão a respeito disso? Eu diria para o jovem o seguinte, pessoal, você que é jovem, tudo tem medida. Pra tudo tem medida. Para festa tem medida, para tomar uma cachaça, uma cerveja tem medida, para redes sociais tem medida, para ficar com o celular o dia todo na mão tem medida. Fica menos tempo com o celular na mão. Procure o seu trabalho. Procure sair para a rua e procurar um emprego. Sabe por quê? O emprego, hoje, ele vai deixar você mais preparado para a vida. Hoje, se você só tem conhecimento e não tem o básico, que é a parte boa do negócio, cara, você não consegue, na vida, não vai conseguir ter nada na vida. Então, vem pro negócio, vem trabalhar, vem se preparar, porque se você não vem fazer seu dia a dia numa empresa ou numa fábrica, como é que você vai ter experiência? Só o conhecimento não é tudo. Você precisa ter a experiência também. Veja Experiência bem, prática. veja bem, o meu conhecimento, e eu cursei superior até o 4º semestre. Não cheguei a me formar. Mas o mesmo que eu tenho mesmo é experiência, né? Experiência de vida, trabalho. Olha quanto é importante. Então, se você sair da sua casa, deixar o celular parado alguns minutos, alguma hora, ou deixar ele no cantinho e for trabalhar, com certeza vocês vão ganhar muito mais. Com certeza. Eu sempre digo, né, senhor Angelino, eu, por exemplo, né, eu fui pai aos 19 anos, vim de uma família humilde, então não tive a oportunidade de estudar e acabei trilhando um caminho solo. Eu tenho o 2º grau incompleto. Então eu digo sempre que, apesar de não ter uma formação acadêmica, mas isso não me impediu de correr atrás dos meus sonhos, de lutar. E eu digo sempre, brinco, né, que eu sou especialista em levar a bicuda da vida, né, porque a vida ensina, né? Sim. A vida realmente ensina. E isso que o senhor falou, sair e ir em busca, trabalhar, sair um pouco do mundo da internet, do celular, das coisas, esses jovens só têm a ganhar, né? Senhor Angelino, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio. Eu gostaria de fazer um ping-pong com o senhor aqui, de algumas perguntas com respostas curtas, para a gente poder estar encerrando esse belo episódio, onde o senhor compartilhou sua história, a trajetória sua de vida e também da sua empresa. Então, em uma palavra ou em uma frase, quando o senhor não está trabalhando, o que o senhor gosta de fazer? O senhor tem algum hobby? Eu gosto de ficar bem à vontade, Ito. Assistir uma TV, reportagem, né? Ficar bem à vontade mesmo, fazer algumas leituras, né? Muito bem à vontade, fazer algum exercício. Gosto de fazer exercício também, dar uma caminhada de vez em quando. Tá certo. Durante a sua trajetória, o senhor teve algum mentor, alguma pessoa que o senhor se inspirou, que serviu como um mentor para o senhor? Teve esse tipo de mentoria na sua vida? Então, eu tenho 2 pessoas. Primeiro é o meu pai, ser humano analfabeto, criou 10 filhos, sem conhecimento, mas tinha uma memória muito boa. Ia fazer as contas de cabeça, não sei como que ele aprendeu a fazer a conta tabuada se não tinha escola, e nem 1º grau. Uhum. Então, meu pai foi uma pessoa realmente sem escolaridade nenhuma, mas soube nos conduzir Um muito bem. vitorioso. Levou os filhos para a honestidade. Todo filho Perfeito. honesto. E segundo, jamais deixaria de citar aqui o seu Genésio. O Genésio Mendes foi para mim além de patrão, grande empresário, um ser humano de coração ímpar, né? Sem comentários, o seu Genésio sempre foi muito solícito comigo, aonde a gente se encontra, sempre a gente conversa. Uhum. E sempre tive um carinho e respeito por ele, e ele também com a minha pessoa. Nós dois juntos temos muito a conversar ainda, né? Porque a gente sempre se deu muito bem. Percebe-se isso quando ele esteve aqui, ele espontaneamente falou do senhor, falou com muito respeito, admiração e carinho. Um abraço para o seu Genésio. Aprendi muito com ele, né? Então, parte do meu negócio também eu tenho que aprender dentro da Genésio mesmo, da GAN. Perfeito. Se o senhor tivesse que recomendar um livro que o senhor leu e que marcou sua vida, qual o senhor recomendaria?
A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. A Lei do Triunfo. Livro que o senhor Genésio falou, e eu também já li. Realmente é um livro maravilhoso. Em praticar ali aquelas leis, não tem como não ser bem sucedido, né, senhor Angelino? Sim. Algum filme que o senhor gostaria de deixar aqui como recomendação para os nossos espectadores? A Procura da Felicidade. Procura da Felicidade. Isso. Você sabe que quando eu assisti aquele filme eu chorei, porque eu me vi muito naquela situação ali, tentando fazer virar, e não é fácil, né, senhor Angelino? Aquela criança, aquele jovem, não é fácil, né, cara? É um negócio... A gente recebe muitos nãos, né? Então é isso, né, Ito? Acho que quem puder assistir, vale a pena. ou quem já assistiu outra vez, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Tá bom. Senhor Angelino, então estamos nos encaminhando aqui para o encerramento desse episódio. Eu gostaria de agradecer quem está conosco até aqui. Com certeza você vai poder estar sempre acompanhando conteúdo de qualidade, com pessoas de altíssima qualidade, como a gente tem, como eu tenho hoje aqui na minha frente, o senhor Angelino Duarte. Realmente é uma pessoa que a gente aprende muito sempre que está junto. O senhor poderia deixar uma mensagem final para a família KFG, para os colaboradores, representantes, clientes e para outras pessoas que possam aí também estar assistindo esse conteúdo depois? Então, Ítalo, eu costumo dizer lá na empresa que quem procura acha, quem estuda aprende e quem bate abre. Nossos colaboradores, sintam-se em casa com o Evangelino, com a diretoria da empresa. E você que é cliente, pode confiar. É uma empresa transparente, uma empresa sólida, uma empresa organizada. E pode comprar muito, que nós vamos entregar muito bem. Nosso muito obrigado. Então, queremos encerrar esse episódio do Sucesso na Jornada Conversas que Inspiram. Agradecer o seu Angelino pela disponibilidade do tempo de estar aqui, compartilhar conosco toda a sua história de vida, sua trajetória, a toda a família KFG, ao Gustavo, ao Fernando, pelo presente aqui da Ada, a todos vocês um beijo grande, tá? Eu levo vocês no meu coração e deixar aqui mais uma vez o agradecimento aos nossos patrocinadores, a Incor com a linha completa de insumos para construção, tintas, argamassas, aditivos, o BIT Peças e Tintas aí fornecendo uma linha completa de autopeças e tintas automotivas, e também a Lacitar Alta Movelaria. Considere se inscrever no nosso canal, porque estaremos sempre trazendo pessoas aqui de alto gabarito, pessoas que não só têm o conhecimento teórico, mas sobretudo a prática. Ou seja, tem muito para nos ensinar. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.